Voltemos! Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash. E que saudade de voltar pra esse lugar, pra esse canalzinho, pra esse pardieiro, esse lugar esquecido por Deus. E, pois é, Bleach tá voltando com tudo. Um dos animes mais aguardados do ano, talvez dos últimos anos, se pá. Fãs, haters, gente que não se importa com isso, todos estão com seus olhos abertos nessa nova temporada. E bem, como tudo tem um começo, a jornada de Tite Kubo, vulgo o mangaka mais cool e legal de todos os tempos, teve um início, digamos, conturbado, chamado Zumbi Powder. Mas você pode me perguntar, por que falar desse mangá justo agora? Porque, bem, Bleach, tá lançando anime novo de Bleach, Bleach tá no hype, eu quero falar de Bleach. Mas também porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver obras iniciais de autores famosos, já que nunca imaginamos que mangakas reconhecidos como Oda ou Arakawa tiveram um começo. Sempre achamos que eles eram, nossa, esses caras foram sempre perfeitos e geniais desde sempre. E vamos ser sinceros, isso não é verdade pra nada. Zumbi Powder é especial do seu próprio modo, cercado não só de lendas envolvendo inclusive Akira Toriyama e detalhes que talvez, e eu vou repetir isso bem claro, talvez, explique o final de Bleach, pelo menos no mangá. E Zumbi Powder se ambienta num mundo meio faroeste, onde existe a lenda em torno dos chamados Anéis da Morte. Se todos eles forem reunidos, o indivíduo conseguiria imortalidade e até ressuscitar as pessoas através do Zumbi Powder. Nossa história segue Elwood, um garoto que trabalhava como um capanga para um grupo criminoso, até que ele tromba com Akutabi Gama, nosso protagonista. Um homem com cabelos grandes, esvoaçantes, com uma recompensa gigante pela sua cabeça, que em um mundo em que armas de fogo são predominantes, usa uma espada e tem um braço de ferro que aparentemente ele usa para pregar as balas antes de chegarem nele. Mais tarde eu vou estar falando sobre isso. Enfim, descobrimos que Elwood faz isso para ajudar sua irmã que está doente e não tem dinheiro para se cuidar. Porém ela morre, né? F no chat. Pelos chefes do garoto, Akutabi salva a vida do menino e Elwood decide partir com o protagonista para juntar os anéis, conseguir o Zumbi Powder e ressuscitar a sua irmã. Além de Elwood e Gama, somos apresentados a mais dois coadjuvantes principais. O Smith, que é um cara que usa um chapéu coque e um terno, né? Ele tem uma moda casual de luxo aí muito maneira, que é um amigo do Akutabi em sua busca pelos anéis. E a Wolfina, que aparentemente é uma jornalista justiceira e que meio que mostra já alguns tropos aí que o Kubo ele vai estar desenvolvendo pra quando ele vai escrever certos tipos de personagem. E ela luta usando um tripé. Ela luta usando um tripé. Eu não sei porque as pessoas reclamam do Gama usando uma espada, né? Porque aparentemente até um tripé é mais eficiente que uma arma de fogo. Mas enfim, né? E no caso a Wolfina acaba trombando ali com eles, já que no corpo do irmão mais velho dela está alojado um dos Anéis da Morte, que acabou fazendo ele ali entrar em coma. Ok, antes de prosseguir já vamos pontuar umas coisas aqui. Protagonista com braço mecânico no mundo de western, um dos personagens se chama Elwood e a outra se chama Wolfina. Muito bem, se o nome Nicholas D. Wolfwood lhe é familiar, eu acho que você já sabe mais ou menos aonde eu estou querendo chegar. Sim, essa obra é pesadamente inspirada em Trigun. Tipo, em vários detalhes mesmo, desde a construção de personagem, de mundo e tal e tudo mais. Porque, né, Kubo, você achou que eu não veria essa referência passando na minha cara, né? Pô, você achou errado. Achou errado. O mangá teve apenas 27 capítulos compilados em 4 volumes entre 99 e 2000. O mangá foi um fracasso de vendas no Japão, porém fez um sucesso considerável nos Estados Unidos. Os críticos na época reclamaram que a história era muito genérica, personagens simples e muitas lutas. Mas você pensa, tá, Nash, ok, esse tipo de coisa não é comum num mangá shonen, sei lá? Bom, sim.
Porém, as lutas em ZP, eu vou chamar Zumbi Powder assim agora, raramente tem algum apelo emocional, sendo apenas uma luta maneira e legal e tal e tudo mais. Isso se traduz até mesmo na lógica de algumas coisas. Por exemplo, o Akutabi usa o braço dele para pegar as balas? Você pode até me dizer que isso é uma referência para Trigon, mas na história o Vest tem um motivo muito forte para ter um braço assim, para tanto que ele não usa esse braço para poder pegar as balas. Não seria mais interessante se o Gamma só se desviasse ou cortasse as balas com a espada, como o próprio Vest faz? Eu sei que isso pode ser um detalhe para diferenciar o personagem dos outros e que mais tarde a gente até poderia ter uma explicação melhor de por que o Akutabi tem esse braço mecânico. Mas como o mangá ele foi cancelado, isso a gente nunca vai saber. Agora, sobre os personagens, bem, eles não são tão ruins. Aliás, eu nem posso fazer um juízo de valor sobre eles, porque eles foram recém-apresentados para nós. E dado o que aconteceu no arco final do mangá, a ideia do autor era expandir e explicar a lore daquele mundo a partir daquela parte para frente, falando do passado do Smith e do próprio Akutabi. Porém, nós nunca vemos isso acontecer, pois, como eu disse antes, o mangá foi cancelado. Porém, aqui no mangá já vemos umas ideias interessantes do estilo do Kubo de fazer histórias, as lutas estilosas, o uso da morte como tema narrativo e até personagens que mais tarde seriam base para outros personagens de Bleach, como a Soifong e até meu Don Canon de caracoles, meu irmão. Putz grilo, até o Don Canon meteu o shape e eu não. Puxa vida, cara. Tomar um porre de whey pra ver se eu fico gostoso aqui, pra ver se eu fico shapeado. Brincadeiras à parte, a história estava começando a ficar interessante, como por exemplo o fato de que os Anéis da Morte infectam quem os utiliza, devorando todo tipo de vida ao redor. Também destaco as técnicas que o Gamma usa no mangá, que são muito parecidas com os Ceros dos Arrancares, mas principalmente com o Getsuga Tensho negro que o Ichigo vai usar mais tarde na história. Mas a questão por agora é, se Zumbi Powder não era uma história tão ruim assim, por que a Shonen Jump cancelou o mangá tão cedo? A partir daqui vai ser só um chute, claro. Mas acho que é porque Zumbi Powder era uma história derivativa demais e que não se encaixava no que o público-alvo, garotos de 12 e 16 anos, curtiam. Então Kubo, quando escreveu Bleach, buscou uma aproximação mais ao estilo do que já fez sucesso na revista, que seria algo na pegada de Yu Yu Hakusho, com o protagonista mais jovem, mais cabeça quente e que não tivesse um objetivo claro em mente, sendo seus objetivos emergentes. Mas a história do início de Kubo dos mangás termina aqui? Não, pois no final dessa história existem 3 elementos, uma lenda, uma verdade e um segredo. Antes da gente discutir isso aí melhor, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, divulga para outras pessoas que porventura gostam de Bleach ou têm essa certa curiosidade sobre as primeiras obras de um autor qualquer. Tamo junto aí. Vamos começar com a lenda. É meio que conhecido no fandom a história de que Kubo, após o cancelamento traumático de seu mangá, manda seu rascunho de Bleach para a Jump. A editora o rejeita e ele começa a se perguntar se deve ou não continuar nesse ramo. Kubo então recebe uma mensagem de Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, o encorajando a continuar, vendo em Bleach muito potencial. Kubo então tenta mais uma vez apresentar o mangá para a Jump e o resto é história, né? Nesse caso literalmente porque aí Bleach lançou. Com certeza é uma história linda, de superação, de um grande mestre reconhecendo num novo artista muito potencial. Porém, ela talvez nem tenha acontecido de verdade. Um artigo da Screen Rant, o link vai estar na descrição, tá? Vai lá na descrição, vai ali na descrição, destrincha todas as supostas fontes em que essa história se baseia. E de fato, não há nenhuma fala do Kubo ou do Toriyama sobre esse assunto. O Kubo era fã do Akira? Sim, como todos os autores de Battle Shonen, basicamente. Porém, o fato verdadeiro é que o cancelamento de ZP foi realmente traumático para o Kubo, tendo visto que todas as fontes apontam que problemas pessoais, junto com um ritmo insano de mangá semanal, acabou com a energia do autor para fazer a história, visto que ele não tinha costume de trabalhar num ritmo que era uma loucura,
Pra dizer o mínimo, até hoje você vê um pouco disso daí. Mas agora vamos para palavras do próprio Kubo no volume 3 de Zumbi Polder. Abre aspas para Kubo. Devido a certas circunstâncias, eu comecei Zumbi Polder em uma grande estabilidade emocional. No começo, eu não conseguia perdoar o que eu tinha desenhado e nem conseguia olhar diretamente o rascunho final. Eu só fui capaz de tolerar de alguma forma por volta do volume 3. Agora, por favor, leia! Esse é o meu mangá. Dado tudo isso, é óbvio que Tite Kubo ficaria muito inseguro após seu mangá ter sido cancelado tão cedo. E essa é a verdade. Mas e o segredo? Cortemos para o final de Bleach. Como explica no colossal vídeo do canal Narrativando sobre Bleach e supostas mentiras contadas sobre o mangá, uma delas era de que Bleach foi cancelado, o que não é verdade. Que devido a problemas de saúde e outros, a própria Jump daria tempo, não cancelar, ela daria tempo para que o Kubo pudesse se tratar. Porém, o próprio autor quis terminar logo a história. Lá o narrador explica isso melhor, veja lá que o vídeo está muito bom. Mas você pode se perguntar, por que Kubo não aceitou o tempo necessário para se tratar e dar à história um final realmente bom, como ele queria de fato fazer? Porque ele preferiu fazer uma história rápida, sofrendo muitas dores e acabando tendo um final que foi insatisfatório no mínimo? Será que foi apenas o senso de responsabilidade e dever típico da cultura japonesa? Olha, eu não conheço o autor e não quero me atrever a dar uma de psicólogo, mas vem comigo, vamos fazer um pequeno exercício de suposição aqui. Você é um grande mangaka que estreou com uma história que acabou sendo cancelada prematuramente, mas você conseguiu arranjar forças e criar uma nova história, essa sim tendo muito sucesso. Você ganha uma legião de fãs que espera muito de você, que espera que você dê um final satisfatório e perfeito para sua história. Enquanto isso, o seu corpo começa a sentir as dores de tantos e tantos anos de trabalho e esforço mental intenso. A própria editora te dá um tempo para você descansar. Seu corpo precisa, você sente, você sabe que precisa, que deve parar e que deve dar um tempo para cuidar de si mesmo. Porém, em meio a dores, pressões e medos, uma pergunta atravessa a sua mente. E se o meu mangá for cancelado de novo? O final dessa história não precisa ser triste ou melodramático. De fato, Bleach vai estar ganhando um novo anime e dessa vez um Kubo mais descansado, com mais tempo para se tratar, vai fazer uma história melhor, dando a Bleach o final que ele sempre quis dar desde o começo. Se esse final vai ser bom ou não, nós não sabemos, mas tudo que sabemos é que a história de Ichigo e seus amigos finalmente vai ter o final que seu criador sempre quis fazer. E esse é o final do vídeo, eu agradeço a você que está assistindo de manhã, de tarde à noite. Lançamos episódios novos de podcast ao meio-dia, todas as sextas-feiras nos agregadores de áudio e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a